Olá, aqui é o pastor Marcos Duarte e este é o Semana de Vitória. Hoje eu desejo falar sobre algo que me impactou na palavra do Senhor outro dia. Quero falar sobre o brilho da presença de Deus, sobre a luz que brilha mais que o sol do meio-dia. Eu amo algumas figuras usadas para nos falar do Evangelho e da pessoa de Jesus. Uma delas o apresenta como luz. É claro, essa luz é mais do que claridade em determinado ambiente. Ela fala de uma presença, de um preenchimento, em comparação com as trevas, que é bem mais que um lugar sem luminosidade. Trevas é um lugar de ausência, de vazio. O sol não traz apenas claridade, ele traz vida, traz calor, traz um novo dia, traz uma presença. A luz traz um preenchimento. O Apocalipse, no capítulo 21, verso 23, nos apresenta essa luz que é uma presença ao falar sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém. Lá diz assim: a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Gênesis começa mostrando a terra não apenas em trevas, mas também sem forma e vazia. A primeira ação de Deus foi trazendo a luz. Mateus 4,16 nos mostra essa intervenção da luz sobre as trevas. Na verdade, a presença da luz ocupa por completo o vazio das trevas. Lá diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Em Malaquias 4:2, temos uma promessa acerca da vinda de Jesus, quando então os redimidos vão experimentar a plenitude da luz. Veja como ele é apresentado. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. É mais que uma claridade, é uma presença curadora e libertadora. Nos parece bastante fácil a compreensão acerca da necessidade de luz nos lugares de trevas, ou o impacto da luz sobre as trevas. Quero, no entanto, considerar outro aspecto sobre a luz de Deus. A sua luz não ilumina apenas as nossas noites escuras, mas também os nossos dias claros. A luz de Deus ilumina inclusive o nosso meio-dia. Veja o testemunho de Paulo, um homem iluminado com as ciências humanas e com um profundo conhecimento da lei. Em Atos 26, ele está falando da sua conversão, e no verso 13 ele diz assim: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. A luz de Deus brilha mais que a luz do nosso meio-dia. A luz de Deus ilumina quem pensa estar na luz.
Lucas 11:35, por exemplo, nos diz o seguinte: repara, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Em João 3:19 e 20 temos uma importante informação sobre pessoas que vivem em trevas ao dizer assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O sol do meio-dia é o mais forte, porém, ele se intimida diante da luz de Jesus. Paulo, no seu meio-dia, ele tem um impacto com a luz de Deus e foi tão forte que ele ficou cego, ele caiu no chão. E ele não estava no meio da noite, ele estava no meio do dia. Sabe qual é o esplendor do nosso meio-dia? É o momento do nosso maior brilho, é o pico da nossa luminosidade, é o pico da nossa força, da nossa saúde, do nosso conhecimento. Paulo vivia o brilho do meio-dia, até o momento em que ele descobre que o seu meio-dia era como trevas. Muitos são os que vivem esse brilho do meio-dia, porém, na luz errada. Aquela luz que vai se apagar logo ali. Paulo nunca tinha se sentido tão seguro, porém, estava na luz errada. Tantos caminham na luz da religião, da razão ou da ciência. Diante da luz da presença de Jesus, tudo isso vira trevas. Precisamos dessa luz, que é uma presença libertadora. Precisamos dessa luz que jamais se apagará. Ela continua acesa mesmo depois da nossa morte. Na eternidade, estaremos nessa luz. Que essa luz que ilumina o céu ilumine também o nosso coração, o nosso entendimento e os nossos caminhos. Que Deus te abençoe ricamente. Tenha uma semana de vitória.